População brasileira envelhece em ritmo acelerado e proporção de jovens cai para 42%. E você vai ver ainda. Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro movimentou 30 milhões e meio de reais em um ano. E ainda, Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. A defesa de Jair Bolsonaro tem até a noite desta sexta para prestar esclarecimentos sobre o pedido de asilo político encontrado no celular do ex-presidente pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, ele teria recebido mais de 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro do ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e relator do caso, deu o prazo de 48 horas para que os advogados de defesa se manifestem sobre o possível pedido de asilo político encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes citou o risco de fuga do país em diversos descumprimentos de medidas cautelares que impedem Bolsonaro de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. De acordo com o relatório no qual a Polícia Federal indiciou o ex-presidente e um de seus filhos, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, no caso do tarifaço contra o Brasil. O documento foi encontrado no mês passado. O ex-presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que apura as sanções dos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro arquivou em seu celular um documento em que cogitou a possibilidade de pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Na carta a Milei, o ex-presidente Bolsonaro informava não ter a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada. O documento, de 33 páginas, estava salvo no aparelho desde 2024. Durante as investigações foram encontrados novos elementos, conversas entre Jair Bolsonaro e o advogado norte-americano Martin de Luca, representante da Trump Media Technology Group e da plataforma Rumble, que em 2025 ajuizou as ações nos Estados Unidos contra o ministro, alegando censura e violação de tratados internacionais. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os dados e relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, menciona que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu mais de 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024. As operações financeiras com suspeitas de ser de lavagem de dinheiro e outros ilícitos identificadas nas contas de titularidade de Jair Bolsonaro ocorreram entre março de 2023 a junho de 2025. Foi nesse intervalo que Jair Bolsonaro repassou 2 milhões e 100 mil reais a seu filho Eduardo Bolsonaro, que desde março articula nos Estados Unidos a aplicação de sanções contra o Brasil e tenta interferir no julgamento da tentativa de golpe. Também consta ainda que o ex-presidente repassou 2 milhões de reais à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em 8 lançamentos. O documento da Polícia Federal, já encaminhado à Procuradoria-Geral da República, sustenta que Bolsonaro, Eduardo e aliados atuaram para pressionar instituições brasileiras e favorecer interesses pessoais. Segundo as investigações, Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo buscaram, junto à autoridade norte-americana, a imposição de sanções contra agentes públicos brasileiros sob alegação de perseguição política. O pastor Silas Malafaia também está sendo investigado por suspeita de auxiliar na formulação de estratégias de pressão contra o STF, disseminação de informações contra integrantes do Judiciário.
Com o envio do relatório final para a Procuradoria-Geral da República, caberá avaliar se apresentará denúncia contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes apontados. Segundo a ONG SaferNet, o número de denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes na internet, no ambiente digital, chegou a 49 mil desde o início do ano. Neste mês, dobraram as ligações e as denúncias depois do vídeo do influenciador Felca. Uma pauta que gerou repercussão e mobilizou o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. A proposta ganhou força após a repercussão de um vídeo publicado pelo influenciador Felca, denunciando a exploração infantil nas redes sociais. A votação contou com 465 parlamentares presentes e foi simbólica, sem registro individual de votos. Apenas o Partido Novo e o deputado Kim Kataguiri se manifestaram contra alguns pontos do projeto. O texto, já aprovado no Senado, foi apelidado de ECA Digital em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta obriga as plataformas digitais a criarem mecanismos para evitar que menores de 18 anos tenham acesso a conteúdos impróprios. Também prevê a remoção de materiais que representem risco, como exploração sexual, incitação à violência, automutilação, jogos de azar e também pornografia. Inicialmente, houve resistência de deputados bolsonaristas que viam risco de censura nas regras, mas após mudanças, parte da oposição apoiou o texto. Entre as alterações, ficou definido que apenas vítimas, familiares, Ministério Público ou entidades autorizadas poderão notificar plataformas sobre conteúdos a serem removidos sem ordem judicial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação representa uma pauta nacional acima de divisões políticas. Representantes da sociedade civil e também especialistas participaram de uma comissão geral no plenário e defenderam a medida como um marco de proteção da infância no país. O projeto também cria parâmetros para que empresas de tecnologia adotem protocolos de segurança específicos para crianças e adolescentes. Paralelamente, foi criado um grupo de trabalho na Câmara com representantes de todos os partidos. Em até 30 dias, o colegiado deve apresentar uma proposta mais ampla sobre o tema, reunindo mais de 60 projetos já em tramitação. Segundo o relator do projeto, o deputado Jadiel Alencar, a medida não tem caráter de censura, mas de proteção. Ele destacou que o modelo atual de funcionamento das redes expõe menores a riscos graves e que é necessário estabelecer limites claros. O governo federal também anunciou que enviará ao Congresso um projeto próprio para tratar da regulação das grandes plataformas digitais em linha com parâmetros já definidos pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Atualmente estão isentos do pagamento do tributo quem ganha até 2 salários mínimos. O texto já foi aprovado em uma comissão especial e agora poderá ser votado diretamente pelo plenário da Câmara. Atualmente estão isentos do pagamento de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos deste ano, o equivalente a R$ 3.036. A relatoria da proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto para R$ 5 mil é do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele também prevê um desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350. A isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil vai custar 25 bilhões e 800 milhões no ano que vem. E para compensar a perda de arrecadação, Lira manteve a proposta do governo de tributar com uma alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$ 600 mil por ano. A alíquota máxima incide para quem recebe anualmente a partir de R$ 1.200.000. O texto aprovado na comissão especial e que agora chega ao plenário também tem um dispositivo que destina parte do dinheiro com excesso de arrecadação a estados e municípios. De acordo com o parecer, mesmo com a ampliação da faixa de desconto parcial, haverá uma sobra de quase 13 bilhões de reais até 2027. Esse dinheiro será usado para compensar a redução da alíquota da contribuição sobre bens e serviços, instituída pela reforma tributária.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para um alistamento no fim de semana para enfrentar as ameaças dos Estados Unidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para um alistamento no fim de semana. A medida, segundo ele, é uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Como comandante-chefe, considerei necessário e oportuno que no sábado e no domingo tenhamos esta grande jornada de alistamento e convocação de todos os milicianos, todas as milicianas do país, todos os reservistas do país e todos os cidadãos e cidadãs que queiram dar um passo à frente para dizer ao imperialismo que basta com essas ameaças. A Venezuela rejeita você. A Venezuela quer paz. Basta de tuas ameaças. Venezuela te rechaza. Venezuela quiere paz. A convocação ocorre depois que a Casa Branca aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançou uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. As jornadas de alistamento serão realizadas em quartéis militares, praças públicas e nas bases militares de defesa integral. O presidente já havia anunciado na segunda-feira um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos no país. Maduro ainda indicou que se reunirá com todo o sistema defensivo nacional para ajustar os planos. De acordo com uma fonte ligada à Operação Antinarcóticos dos Estados Unidos, 3 navios de guerra foram enviados para águas do Mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa americana informou que Washington também planeja enviar cerca de 4.000 fuzileiros navais. Washington não reconhece as 2 últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, que considera uma organização criminosa. Cresce o número de redes clandestinas que comercializam documentos médicos como receitas e atestados. Os produtos falsos usam, sem o consentimento, dados reais de profissionais da saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho Federal de Medicina pensam em soluções para brecar o comércio de documentos médicos falsos. As redes clandestinas cresceram mais de 20 vezes em 7 anos e vendem documentos médicos com dados reais de profissionais. O mercado de receitas médicas e atestados falsos oferece opções variadas, que vão de hipnóticos para dormir até inibidores de apetite. As receitas médicas e atestados falsos são vendidos ilegalmente pelas redes sociais. Os valores dos documentos variam. No caso da venda de medicamentos, são levados em conta o tipo de substância da receita e, para atestados, a quantidade de dias pedidos. As receitas de medicamentos comuns, sem controle, custam R$ 30 e são preenchidas, carimbadas e assinadas pelos vendedores com QR Code ativo, que direciona para um documento muito similar a um original, com dados do médico prescritor e data de prescrição. Na maioria das vezes, o médico que assina o documento falso, que geralmente não é do mesmo estado onde mora o cliente, para dificultar a identificação do profissional por farmácias. E veja a seguir, população brasileira envelhece em ritmo acelerado e a proporção de jovens também caiu. E agora vamos ver o tempo no interior de Minas Gerais, cidade de Arcos, 27 graus, nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. A população brasileira envelheceu em um ritmo acelerado nos últimos 12 anos. Os dados são da PNAD contínua divulgada pelo IBGE. O levantamento divulgado pelo IBGE aponta que entre 2012 e 2024, a participação de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9% do total.
Já os idosos com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 16,1%. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a base da pirâmide etária encolheu. E as crianças de 5 a 13 anos, que representavam 14,6% da população em 2012, recuaram para 12,3% em 2024. Já a faixa de 14 a 17 anos caiu de 7,1% para 5,6%. Em contrapartida, o grupo com 65 anos ou mais avançou de 7,7% para 11,2% da população no mesmo período. Segundo o IBGE, o processo de envelhecimento se observa em todas as regiões do país, ainda que em ritmos diferentes. O Norte concentra a população mais jovem, com 41,7% dos habitantes abaixo de 24 anos, enquanto o Sudeste e Sul têm os maiores percentuais de idosos, mais de 17%. O estudo também confirma a predominância feminina nos grupos etários mais velhos, reflexo da maior expectativa de vida das mulheres, que em 2024 elas representavam 51,2% da população total e estavam mais presentes entre os idosos. O custo da cesta básica de alimentos caiu em julho na maioria das capitais brasileiras. Segundo a análise mensal da cesta básica de alimentos conduzida pelo DIEESE, o resultado foi alavancado pelos preços de produtos como arroz, carne, açúcar e feijão. O custo da cesta básica de alimentos caiu em julho em 15 capitais brasileiras, enquanto em outras 12 houve um aumento. Essa é a primeira vez que a análise mensal da cesta básica de alimentos, conduzida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, incluiu todas as 26 capitais e Brasília. Antes disso, a pesquisa era feita apenas em 17 capitais. A queda no custo da alimentação básica foi impulsionada principalmente pelo recuo nos preços do arroz, carne bovina, açúcar e feijão. Apesar da diminuição em várias cidades, São Paulo se mantém como a capital com a cesta básica mais cara, de R$ 865,90. Outras capitais com custos elevados incluem Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em contraste, as cidades do Norte e Nordeste mostraram os menores preços médios para a cesta básica. Aracaju foi a capital com o custo mais baixo, de R$ 568,52, seguida por Maceió, Salvador e Porto Velho. A Receita Federal abre a consulta ao quarto lote de restituição hoje, sexta-feira. Mais de 1.800.000 contribuintes vão ser contemplados com pagamentos a partir do dia 29 de agosto. O contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta clicar em Consultar a restituição. Mais de 1.884.000 contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de R$ 2.9 bilhões. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores e os pagamentos serão feitos a partir de 29 de agosto. A Receita Federal informou que os pagamentos das restituições do imposto de renda estão sendo feitos em 5 lotes. Com isso, o quinto e último lote vai pagar os contribuintes no dia 30 de setembro. Ao realizar a consulta, o contribuinte também pode descobrir se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina. Os contribuintes também podem acessar o extrato do imposto de renda no site da Receita Federal no Centro Virtual de Atendimento. As restituições de declarações que apresentam inconsistência são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta.
Na época da TV preto e branco, você se lembra? Era comum acertar a imagem usando uma palha de aço ali na antena, né? Depois veio a 2.0, que permite controlar o aparelho apenas com a voz. Agora será a vez da TV 3.0, com maior interatividade, incluindo até mesmo a compra de produtos. A tecnologia está avançando a passos largos. E o objetivo é colocar cada vez mais o ser humano dentro dela. E para isso, o futuro da mídia brasileira está na TV 3.0. Na verdade, a TV 3.0, que é o tema dessa conferência principal, ela utiliza a tecnologia, ela traz novas tecnologias para a televisão aberta, tornando ela muito mais interativa, muito mais interessante. Para muitas pessoas, o avanço da internet e das redes sociais, juntamente com a crescente da inteligência artificial, apontava para o fim da TV. Mas com essa grande inovação tecnológica, a TV 3.0, acompanhar a Hit TV aí da sua casa, promete ser muito mais imersivo. A TV 3.0 é uma nova tecnologia da TV digital, né, que vai seguir a atual que nós temos, que é num padrão chamado de STBT. Então essa tecnologia é uma tecnologia que vai permitir que a TV aberta seja conectada junto à banda larga. Então é uma convergência da banda larga com a radiodifusão e vai permitir que nós tenhamos serviços adicionais, como nós temos hoje pela internet ou por telefone celular, numa TV dentro do ambiente doméstico que nós temos em casa. Então, assim, muito mais interativo e bem mais prático, da mesma forma como a gente usa hoje o telefone celular. Essa é a tendência da TV. Essa imersão tecnológica soou positivo para o governo brasileiro. E o presidente Lula marcou para o próximo dia 27 a data para assinar o decreto que dará início à transição da TV digital para o novo padrão 3.0. Já o possível prazo para que as emissoras entrem em operação com esse novo modelo será de 12 meses, ou seja, daqui a um ano. É um trabalho de testes e demonstração para que a tecnologia esteja disponível a partir de 2026, aí na época da Copa do Mundo, e provavelmente a partir de 2027 muitas emissoras já vão estar implantando a TV 3.0. Para quem viveu o período da TV 1.0, quando tudo ainda era preto e branco, poder vivenciar tanta interatividade que a tecnologia atual oferece é de fato para se encantar. Bom, eu sou do tempo em que a TV era preta e branca e nós não tínhamos sequer o controle remoto, era tudo na mão, tudo manual, não é? Mas o tempo foi passando e hoje temos TV aí com total capacidade, com dados, com períodos, com momentos em tempo real que você acompanha com as novas tecnologias e que realmente encantam todos nós. E para quem ficou interessado em saber quanto terá que desembolsar para contar com essa novidade na tela de sua TV, o presidente da 7 Expo, Paulo Henrique Castro, deixou o recado. Agora, a próxima geração, você vai receber de forma gratuita, pelo ar, uma TV de muito mais qualidade. Você vai ter acesso ao que você gosta de assistir pela TV aberta, que passa a se conectar à internet, e você tem nessa integração o melhor dos mundos, o melhor da TV e o melhor da internet num só lugar, no lugar que a gente ama, né, que é a tela da nossa TV. E esta edição termina aqui com imagens do alto da nossa capital paulista. Neste momento, termômetros marcando 28 graus. É o veranico, viu? Nesse quase finzinho de inverno. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. A gente se encontra novamente ao longo da programação. Até mais.